Nesta quinta-feira, 8 de dezembro, é comemorado o Dia da Justiça. A data foi criada em 1945 para homenagear todos os profissionais que atuam para o cumprimento da justiça no país. O judiciário é parte importante dos três poderes do Brasil. A justiça brasileira tem a função de garantir os direitos individuais, coletivos e sociais e solucionar conflitos. Para isso, tem autonomia garantida pela Constituição da República. O dia 8 de dezembro foi a data escolhida para celebrar o poder judiciário e os profissionais que atuam diariamente para o cumprimento das leis. A justiça brasileira tem como principal função efetivar direitos e deveres dos cidadãos, garantir cidadania e preservar a democracia. Hoje, Otto é uma criança saudável, mas o menino nasceu prematuro, passou os primeiros 37 dias de vida na UTI. Até os 7 meses precisou de cuidados rigorosos e a mãe, Simone, teve de enfrentar tudo com muita coragem. Ela é servidora pública federal e conseguiu na justiça que o tempo da licença maternidade dela fosse contabilizado apenas a partir da alta hospitalar do filho. Fiz o pedido administrativamente no meu trabalho e aí demorou uns 2 meses e eles negaram. E aí foi que eu fui atrás de recorrer na justiça. Hoje, graças ao trabalho da Justiça, grávidas e futuras mamães não precisam se preocupar. Ter a licença maternidade contada do dia que o bebê for para casa é direito garantido. O Supremo Tribunal Federal confirmou por unanimidade, em julgamento na Corte, que o marco inicial do benefício é a alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido, que ocorrer por último. A medida se restringe aos casos mais graves, em que as internações sejam de mais de 2 semanas. Esse é o tipo de procedimento que a própria empresa, o próprio RH vai ter que fazer. E aí, caso a empresa, seja um órgão público ou uma empresa privada, não cumpra essa nova modalidade, então há algumas possibilidades de atuação dessa mãe, né? Se for um órgão público, é bom se tentar resolver isso de forma administrativa, né? E caso não se consiga resolver administrativamente, como você já tem até mesmo o exemplo, se judicializar, né? Já no caso de uma parturiente que é seletista, fica um pouquinho mais complexo essa questão, até pela própria natureza das relações, né, contratuais entre particulares. Mas ainda assim é possível se discutir isso junto à Justiça do Trabalho. Outra ação do Poder Judiciário também garante bem-estar às famílias. O STF decidiu que é dever do Estado assegurar creches e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade. Por unanimidade, a Corte estabeleceu que a oferta de vagas para a educação básica pode ser reivindicada na Justiça por meio de ações individuais. Me ajudaria bastante, porque pagar babá não é fácil, não. Pagar babá é caro. Era um dinheiro que ajudaria no aluguel, ajudaria a pagar também a conta de luz e de água, entendeu? Ou ajudar em alguma alimentação. Bom, e para falar mais sobre o Dia da Justiça, a repórter Evne Araújo conversou com o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Francisco Rezec. Vamos acompanhar. Ministro, o Poder Judiciário tem ganhado um protagonismo, a sociedade tem entendido a importância da justiça, das decisões judiciais para garantir direitos fundamentais. Fala um pouco para a gente sobre a importância, né, da justiça hoje brasileira. O propósito do Poder Judiciário num país como o nosso, onde, ao contrário do que acontece na imensa maioria numérica dos países do mundo, onde a justiça é um poder. Ela não resolve apenas o contencioso entre particulares. Ela resolve, sobretudo, o contencioso dramático entre o cidadão e o Estado, entre o cidadão e o poder público, e também resolve as grandes questões constitucionais, até mesmo aí no processo abstrato da contestação da constitucionalidade de uma lei. Ou seja, os brasileiros talvez não tenham plena consciência daquilo que acontece entre nós. Nós que copiamos 100 anos mais tarde o modelo dos fundadores dos Estados Unidos da América, mas levamos esse modelo às últimas consequências, porque aqui é possível decidir questões constitucionais para o Supremo, fora do caso concreto,
E aqui também não há esse conceito norte-americano de questão política não jurisdicionável. Volta e meia, a Corte Suprema Americana diz: não resolverei isso porque, para mim, isso aí é uma questão política que o governo e o Congresso devem resolver. O Supremo jamais disse ou dirá isso. O restricionismo não faz parte da filosofia judicante da Suprema Corte brasileira. O Supremo Tribunal Federal, como o senhor disse, tem tomado algumas decisões provisórias até que o Poder Legislativo se manifeste. Essa é uma forma de garantir que a Constituição seja cumprida, né? É uma substituição da competência legislativa para criar as normas. Isso, enfim, isso se impõe em determinados momentos da história de um país. Isso aconteceu até mesmo nos primeiros anos de existência da Corte Suprema norte-americana, não é uma invenção nossa. E o importante é que o tribunal se dê conta de que, num país politicamente partido ao meio, como é o Brasil do nosso tempo, é fundamental que, enfim, embora circunscrito naquela ideia de cumprir a lei, de aplicar a lei que não é obra nossa, é obra dos eleitos pelo povo para fazê-la. Enfim, mas de encontrar nela um meio de tratar a todos com justiça. Hoje, 2022, ministro, qual a avaliação que o senhor faz sobre a atuação do Poder Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal? Eu imagino, eu creio, sinceramente, que a Constituição não está em risco. Desde que editada em 1988, ela nunca esteve em risco. Existem pessoas, existem setores, existem tendências não muito afeiçoados, aí, não muito ligados à ideia de que a Constituição deve sempre prevalecer. Nesse sentido, o Supremo tem procurado sopesar, balancear adequadamente os valores constitucionais. Ministro Francisco Rezec, muito obrigada pela entrevista aqui no Jornal da Justiça.